Bom, não sei se vocês pararam, não sei se fizeram a pausa para ir no banheiro aí para beber água ou não. De qualquer forma, nós voltamos aí. Vamos agora falar sobre replicação, que nem a gente tinha falado. Mas antes de falar sobre replicação, eu queria só retomar uma questão que a gente que eu falei no começo, mas talvez não tenha ficado tão claro. Não sei nem se eu cheguei a falar isso, mas a gente vai ter lá os questionários. Lembrando que os questionários, que vão ter 5 perguntas no final de cada aula, eles vão valer presença. Mas eu queria lembrar para vocês que no nosso caso específico aqui dessa disciplina, eles também valem nota. Vocês lembram que a C1, os questionários, o C1 era composta de questionários que valiam nota? Então a gente vai aproveitar esse mesmo questionário que vale para presença e vai valer nota também. Tá certo? Então façam os questionários porque além de valer presença, eles vão valer nota. Beleza? Então acho bom vocês fazerem ele com afinco, porque eles vão ter duas utilidades, presença e nota, né? Mantendo o nosso cronograma aí de nossa ideia de que o C1, a nota C1 seria composta por questionários. Então esse primeiro questionário já vai valer uma presença para essa aula e também nota. Vou deixar eles lá no aba. E lembrando que vai ter uma questão sobre relógio de Lamport. Então dê uma olhada lá sobre relógio de Lamport. Se teve alguma dúvida, olha de novo, volta um pouquinho. Tem o vídeo da aula, tem o slide também lá, se vocês quiserem parar e olhar. Tá lá no aba também. Vocês deem uma olhada lá, porque certamente a resposta da questão sobre Lamport foi falada aí, tá dentro do que eu falei. Não tem mistério não, tá, pessoal? Tô falando assim só para vocês ficarem ligados aí. Vamos lá. Vamos seguir, vamos falar sobre replicação de dados. O que é a replicação de dados? Tem uma base de dados. Precisa ser uma base de dados, na verdade. Eu tenho dados que estão armazenados, né, seja num banco de dados ou seja de qualquer outra forma, que estão armazenados num servidor e eu quero que esses dados estejam também presentes em outro servidor, certo? Tenho duas máquinas, né, para não ficar com uma máquina só. Né? Qual o problema de ter uma máquina só? Se eu tiver uma máquina só onde estão os dados que eu preciso para a minha aplicação, né? Imagina um sistema de comércio eletrônico, um sistema de controle do financeiro de uma empresa, a base de dados está todo num servidor só. Deu algum problema nesse servidor, já era. Parou de funcionar o sistema, né? Porque os dados não estão mais disponíveis. Então isso não é legal. E fora que você pode perder os dados, sei lá. Na pessoa tem backup, tá? Backup é um processo que se faz uma vez por dia, algumas vezes por dia. Então, se você não tiver algum mecanismo de replicação, a diferença de backup para replicação, né, que o backup é isso. O backup é um processo que você vai lá e faz uma cópia dos dados. Uma vez por dia, duas, três vezes por dia, depende um pouco da necessidade. E você faz uma cópia dos dados mesmo lá e tal. Só que se você fizer 3, 4 vezes por dia e o sistema der um problema, a base de dados der um problema, o disco corromper, o servidor cair, sei lá, qualquer coisa que acontecer, alguém deu um chute no servidor e ele parou de funcionar, e você pode perder os dados das últimas horas, né? Pelo menos aí, desde o último backup, por exemplo. O processo de replicação é um processo síncrono, né? Você fica o tempo todo replicando os dados, tudo que é armazenado, tudo que é alterado num servidor não, ao mesmo tempo alterado em outro também. Inserido, alterado, removido de outro servidor. Então as bases ficam totalmente sincronizadas o tempo todo. Então se uma máquina para de funcionar, um servidor para de funcionar, o outro está lá com o dado à disposição, independente do backup. Né? A replicação tem esse sentido mais de ser online. Pô, professor, e para que tem backup então? O backup existe porque se os dois servidores derem problema, que pode acontecer, você ainda tem a cópia lá. E aí você pode perder algumas horas de dados? Pode, mas aí você está falando no último caso, né? Na verdade, todas as soluções, backup, replicação, nenhuma delas é 100% garantida. Todas elas você pode começar a bolar cenários mais mirabolantes possíveis aí em que você não vai conseguir obter o dado de novo porque teve problema. O que a gente tenta fazer é que esses cenários tenham a menor probabilidade possível de ocorrer. Agora, isso aqui é 100% garantido, isso não existe. Em nenhum lugar do mundo você vai ter uma solução 100% garantida para nada, né? Se eu falasse com vocês há um mês atrás que a gente já está
começar a ter aula online porque ia ter um vírus que ia se espalhar e aí todo mundo ia ficar com medo, confinado em casa, há um mês atrás ninguém ia acreditar, né? Então, tipo assim, essas situações às vezes parecem esdrúxulas, mas acontecem, né? Então a gente tem que tentar evitar ao máximo. Então o backup é uma solução, a replicação é outra, né? A ideia da replicação é evitar que você tenha defeitos no seu sistema. Seu sistema pare de funcionar porque você teve uma falha lá de hardware, uma falha de software, o que quer que seja, né? Se você tem uma falha no seu sistema, a ideia é que se você tiver uma replicação dos dados, essa falha fique contida ali. Um servidor parou de funcionar, o outro responde como se nada tivesse acontecido. E aí, quem está usando os sistemas nem percebe que teve um problema, certo? E a gente tem basicamente na replicação, dependendo do objetivo da replicação, eu dei um exemplo aqui, mas é um exemplo muito pontual, né, que é das bases de dados, banco de dados, mas ele tem o conceito de replicação é até um pouco mais amplo do que isso, né, os objetivos da replicação. Então a gente na verdade, mas todos eles têm o mesmo objetivo, que é aumentar a disponibilidade do sistema. O sistema não parar. O objetivo é que os sistemas não parem, né? Quando o sistema para, normalmente você perde dinheiro, você perde trabalho, né? Horas de trabalho, que no final é dinheiro. Então você não quer perder dinheiro. Então as replicações elas existem para isso. Normalmente tem a ver com dinheiro e segurança, né? Segurança das pessoas também. Que no final se você tem, no final se você for pensar capitalista, de forma capitalista, né? Até a vida das pessoas no final pode ser convertida em dinheiro, né? Processos trabalhistas, processos criminais, o que quer que seja. Tipo assim, o problema é de segurança, porque se não tiver replicação, o avião pode cair, tá? Se o avião cair, vai chover processo contra a empresa, né? Se for um problema mecânico, se for um problema operacional. Então, no final, se você pensar de forma capitalista, é tudo dinheiro. Bom, mas a gente pode ser mais humano e falar que a replicação tenta evitar problemas financeiros e problemas também, muitas vezes, de segurança mesmo dos sistemas, né? De garantia de segurança da vida das pessoas. E a gente tem basicamente 3 tipos de replicação. Replicação passiva, que também é conhecida como primário backup, a replicação ativa e a replicação semi-ativa. Tá? Líder seguidores aqui, mas é líder seguidores, tá? São 3 tipos de replicação que têm formas diferentes de você configurar elas, objetivos diferentes, né? Objetivos específicos diferentes, mas tem um objetivo geral que é comum, que é aumentar a disponibilidade de um sistema. Então, o que você vai fazer aí é garantir que o sistema fique mais tempo no ar. Beleza? Vamos falar cada um deles, explicar cada um deles aí, a gente vai ver e vai entender, eu espero, melhor como que eles funcionam exatamente. Vamos falar do primeiro então? Replicação passiva. A ideia da replicação passiva, né, também conhecida como primário backup, aí vocês vão entender o nome porque tanto passivo quanto primário backup, a ideia é muito simples, tá? Dela. Depois a gente vai ver uma ideia bem simples dela, uma ideia bem primária da replicação passiva, ou primário backup, e depois a gente vai complicar ela um pouquinho mais. Vai tentar sofisticar ela para melhorar um pouco a solução. Então a ideia, essa replicação passiva é a que é usada em banco de dados. Tá? Todo banco de dados, você pensar em Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, IBM DB2, sei lá, pode pensar em mais um monte aí. Todos eles usam esse esquema de replicação passiva ou primário backup. Como é que é a ideia? A ideia é que, vamos esquecer primeiro a replicação, vamos pensar como é que funciona um sistema de banco de dados. Já que o banco de dados é que usa isso, vamos usar ele como referência aqui para o nosso estudo, que eu acho que ajuda. Você tem um cliente aqui de banco de dados, o cliente faz uma consulta, normalmente é SQL, né? Você escreve lá, acho que vocês todos já estudaram SQL, pelo menos já viram. SQL é aquela linguagemzinha para você consultar em banco de dados, né? Você interagir com o banco de dados. Você coloca lá select, não sei o que, insert, não sei o que lá. Você manda basicamente, eu quero saber todos os clientes que compraram comigo no último mês. Eu quero saber todos os clientes que moram em Jardim da Penha. Eu quero saber todos os clientes que moram no Centro de Vitória. Eu quero saber o que quer que seja. Ou eu quero inserir esse novo cliente. Eu quero alterar os dados daquele cliente. Né? Eu quero remover esse cliente que não é mais cliente meu. Todas essas operações, todas as interações, você tem normalmente uma linguagem chamada SQL. O cliente
faz essas consultas com o servidor processa, atualiza o banco de dados se tiver que atualizar, ou só consulta, se for só uma consulta, e retorna o resultado aqui para o cliente. Então, quando você não tem replicação, é isso que acontece. O cliente faz uma requisição, o processador executa e responde. Beleza. Mas agora eu quero uma replicação. Eu não quero que o dado fique armazenado só nesse servidor aqui que eu estou chamando de máquina 1. Nesse servidor 1. O que eu faço? Eu tenho um servidor 2, a máquina 2. E aí eu altero um pouco o funcionamento dessa máquina 1 para que antes que ela responda para o cliente, ela também informe a máquina 2 que alguma coisa foi feita. Então, na verdade, quando você tem uma replicação desse tipo, as requisições de consulta, quando eu estou só querendo ver qual é o cliente, só consultar a base de dados, não estou alterando ela, nada muda, tá? Eu faço uma requisição, ele executa a requisição, é só consulta, pega o que o cara consultou e responde para o cliente. O que muda é quando você quer alterar a base de dados, quando eu quero mudar os dados que estão armazenados lá. Eu quero inserir dados novos, eu quero remover dados, eu quero alterar os dados que estão lá. Aí o cliente faz uma requisição. O cliente faz uma requisição. O servidor primário aqui executa essa requisição e essa requisição altera a informação que tem ali. Alterou o banco de dados. Inseriu registros novos, removeu, alterou informações que estavam lá. Então o banco de dados não está mais com os mesmos dados que ele estava originalmente. Então, ele, antes de responder ao cliente, inseri que nem você pediu, removi que nem você pediu, alterei igual você pediu, antes de fazer isso, de confirmar com o cliente que ele fez o que foi pedido, ele informa para a máquina 2 o que foi feito para a máquina 2 fazer lá também. Então, ele primeiro informa para a máquina 2, e aí a máquina 2 diz, ok, fiz o que você me pediu, e aí eles garantem que agora eles estão com as informações sincronizadas, tudo o que foi feito aqui também, e é só então a máquina 1 responde ao cliente. Né? Então o servidor responde ao cliente depois que ele garantiu que a réplica dele, que é a máquina 2, está em sincronia com ele, ou seja, tudo que foi feito aqui também foi feito aqui. Mandei remover o cliente João aqui, remover o cliente João aqui também. E aí as bases, você garante que elas estão sincronizadas. Para que isso existe? Que nem eu falei com vocês, porque se essa máquina tem algum tipo de problema e ela para de funcionar, a máquina 2 pode responder pelo serviço, ou seja, o cliente pode consultar a máquina 2 e fazer as operações com a máquina 2, com essa máquina de backup, que se essa máquina parar de funcionar, ela deixa de ser backup e passa a ser uma máquina em operação, porque ela tem todos os dados que a outra tinha. Então ela consegue continuar provendo o serviço como se nada tivesse acontecido. Como que vão se detectar que essa máquina parou de funcionar, e aí essa máquina vai entrar em serviço e tal, isso não é uma questão do momento. No momento eu estou falando só como os dados são replicados. Esse processo de como detectar que essa parou de funcionar, e aí essa vai entrar em funcionamento, isso já é um detalhe de implementação, já não tem mais a ver com a replicação, tem a ver com a questão operacional de uso dessa replicação para garantir a maior disponibilidade dos sistemas, e isso é uma solução conhecida como cluster, que aí a gente vai falar na próxima aula. Então, por enquanto, eu estou me sentando na replicação dos dados. Esse resto do processo aí a gente vai falar na próxima aula. Beleza? Então, repassando, o cliente faz uma requisição, executa a requisição, pede para a máquina 2 também executar a mesma coisa, para que os dados estejam sincronizados. Quando ela executar, ela vai dizer que executou, e então o servidor pode responder ao cliente. Então, isso aqui é chamado de replicação primário backup, porque você tem um servidor primário, que é o que sempre responde ao cliente, o cliente sempre interage com ele, e tem um servidor de backup, que ele serve só para poder receber uma réplica das informações. Tá? Também é conhecido como replicação passiva, porque esse servidor de backup, ele atua de forma passiva. Ele não faz nada. Ele não responde direto ao cliente nem nada. Ele só recebe atualizações do servidor primário. E nada mais. Então ele é uma replicação conhecida como passiva. Depois a gente vai estudar replicação ativa e vocês vão ver a diferença entre ativo e passivo. Aí vai ficar talvez mais claro por que aqui ele é passivo. Passivo basicamente porque ele só responde à máquina 1. Ele não tem interação nenhuma com o cliente. Beleza? Só uma observação nesse passo 3 aqui do estado. Ou seja, depois que o servidor executa o que o cliente pediu
e pede para o servidor de backup executar também o que o cliente pediu, ele tem duas formas de fazer isso, tá? Ele pode passar para o servidor de backup o mesmo comando SQL que ele recebeu, ou ele pode passar para o servidor de backup quais são os registros que devem ser alterados. Normalmente a segunda forma do que eu falei aí é mais utilizada porque é mais eficiente. O que isso quer dizer? Vamos então lembrar do SQL, ou quem não conhece SQL aí, a gente explica sobre isso aí. Peraí, vamos falar um pouquinho aqui. Então, como a gente estava falando aqui, imagina que esse cara manda um SQL aqui falando o seguinte: olha, eu quero remover da minha base de dados todos os clientes com mais de... Não, com menos de 18 anos. Imagina que eu tenho um serviço qualquer que a partir de agora, por qualquer motivo que seja, eu não aceito mais clientes com menos de 18 anos. Então eu falo assim, ó, remove da base de dados todos os clientes aí que têm menos de 18 anos. Aí eu peço isso, mando esse comando para ele. É um comando simples, remove todos os clientes com menos de 18 anos. Bom, aí ele vai ter que consultar a base de dados toda, todos os registros e ver um por um qual que se enquadra nessa situação. E aí ele vai descobrir que o registro 2, o registro 50 e o registro 5.300, o 2, o 50 e o 5.300 só são clientes com menos de 18 anos. Ele vai lá e remove esses três, cliente 2, 50 e 5.300. Beleza. Ele pode mandar esse mesmo comando para o servidor de backup, aí o servidor de backup vai ter que passar por todos os registros dele também, consultando tudo, e vai chegar à mesma conclusão que o cliente 2, o cliente 50 e o cliente 5.300 são os clientes com menos de 18 anos. Ele vai chegar à mesma conclusão, porque os dados deles são iguais do primário. Vai perder um tempão para chegar a essa conclusão e vai chegar e remover esses três. Ou esse primário pode mandar para ele já de cara o seguinte: olha só, remove aí os clientes 2, 50 e 5.300. Muito mais fácil, né? Ele não precisa sair buscando tudo. Esse cara já mastigou tudo e já passa para ele o estado, que é o que tem que ser feito efetivamente. E não precisa, já passa mastigado. Ele já teve que fazer. E isso agiliza também o processo, tá? Essa solução de replicação passiva, ela é bem utilizada, ela é muito interessante. Só que dessa forma que a gente falou, que é a replicação passiva tradicional, ela, no fundo, ela é pouco eficiente, porque ela pode aumentar bastante o tempo de resposta ao cliente. Eu dei um exemplozinho pequeno aí. Imagina que eu fale o seguinte: altere sei lá, uma informação qualquer lá, sei lá, o número de créditos. Imagina que eu tenho crédito, algum tipo de crédito lá que eu dou para os meus clientes. Aumente o número de créditos de todos os meus clientes da base de dados. Esse cara aqui pede, aumenta o número de crédito de todos os clientes. Se eu tiver 10 mil clientes, ele vai ter que passar pelos 10 mil clientes, aumentando o número de crédito de cada um deles. Aí ele manda esse cara aqui fazer a mesma coisa, ele vai passar por cada um dos 10 mil clientes, aumentando o número de crédito de todos eles, para então dizer que está tudo ok, para então ele dizer para o cliente que está tudo ok. Ele demorou o dobro do tempo do que ele deveria, concorda? Porque esse cara teve que fazer tudo e esse cara também teve que fazer tudo. Então isso não é muito eficiente. Tá certo? Ah, professor, mas esse podia começar a fazer e aí já disparar para esse e ir fazendo para fazer ao mesmo tempo que ele. Tá, também dá para fazer isso. Mas se eu fizer isso também, imagina que é muito comum também você ter servidores de backup que são mais lentos do que o primário, porque o cara não quer gastar tanto assim, então ele vai demorar um pouco mais do que esse, e aí já vai demorar mais a responder. Muitas vezes os sistemas também eles querem garantir integridade, então primeiro esse cara tenta fazer, porque se der algum problema na hora que ele tentar fazer, ele nem pede para o de backup fazer, para não ter problema. Ele só pede para o de backup fazer se ele conseguir fazer aqui. Porque se por algum motivo ele não conseguir fazer aqui, que vai dar algum problema, vai dar alguma restrição lá, ele já nem pede para o backup fazer. Então muitas vezes as soluções são implementadas que primeiro esse faz, depois esse faz. E aí o tempo de resposta pode demorar muito. Dobra, né? Praticamente dobra. Porque esse cara tem que processar tudo, esse cara processar tudo, e aí eu responder para o cliente. Então essa solução, ela desse jeito que eu expliquei, que é a replicação passiva, o primário backup, no esquema tradicional dela, ela é muito pouco eficiente. Não é assim que nenhuma base de dados usa, nem ninguém. Né? Na verdade, o que os bancos de dados usam efetivamente
né? E uma solução que tenta melhorar um pouco isso, que é um mecanismo conhecido como log checkpoint. O mecanismo de log checkpoint, ele é um mecanismo que tenta agilizar um pouco isso. Na verdade, ele parte do princípio que eu tenho que responder logo ao cliente. Não posso ficar perdendo tempo atualizando o servidor de backup, não. Eu tenho que ser mais eficiente do que isso. Ou seja, o cliente me faz uma requisição, eu processo essa requisição e já respondo para o cliente. Eu me preocupo em replicar para o servidor depois de outra forma, né? Para responder logo para o cliente, para ele ter a sensação de que não importa se eu tenho réplica ou não, o negócio está indo rápido para ele, certo? A ideia do log checkpoint é que o processo de replicação é um processo que vai acontecer independente da resposta para o cliente, para que o cliente tenha uma resposta mais rápida, né? Então, os bancos de dados precisam disso, eles precisam ser rápidos, né? Eles comercialmente eles precisam disso. Então, todos os servidores de banco de dados fazem assim. Eles recebem a requisição, o servidor primário processa e já responde para o cliente. O servidor de backup, ele, antes que do servidor primário responder, ele nem toma ciência de que alguma coisa aconteceu. Na verdade, o que acontece nessa solução é que o servidor de primário, ele processa tudo, responde para o cliente e armazena num log, num arquivo de log mesmo, um arquivo de histórico, né? Log é um arquivo de histórico de tudo que aconteceu, ele armazena tudo que aconteceu. No exemplo que eu falei com vocês agora há pouco, ele armazenaria no arquivo de log, ó, removi o registro 2, removi o registro 50, removi o registro 5300. Ele armazena isso no arquivo de log dele, do servidor primário. Então, voltando aqui nessa imagenzinha, ele executa, procura tudo, viu que os clientes, né, com os clientes número 2, número 50 e número 5300 são os que têm menos de 18 anos. Ele remove eles da base de dados, armazena num log aqui, que fica aqui nessa máquina, dizendo, ó, removi os clientes 2, 50 e 5300 e já responde para o cliente. E azar do backup, ou seja, ele não passa nada para o backup. E aí o que o backup faz? O servidor de backup agora, ele toma uma certa atitude. Periodicamente, ele se comunica com o servidor primário e dá uma olhada no arquivo de log para ver se alguma coisa nova foi realizada, alguma alteração nova foi realizada nos dados, desde a última vez que ele perguntou para o servidor primário. Então imagina que o servidor de backup a cada minuto vai lá no servidor primário e pergunta, aqui, no último minuto, ele olha lá no arquivo de log e vê lá se no último minuto foi feita alguma coisa. Aí, sim, foi removido o registro 2, o 50 e 5300. Ele vai lá e remove o 2, 50 e 5300 da base dele. E aí ele fica sincronizado. Né? E sendo que isso não penaliza o tempo de resposta do primário em relação ao cliente. Então os bancos de dados usam isso. Pô, professor, mas tem um problema disso aí, cara. Se o objetivo é aumentar a disponibilidade e esse cara sai do ar e ele está só perguntando de minuto em minuto, esse último minuto de requisições vai se perder, né? Porque ele armazenou no arquivo de log aqui e o servidor de backup, quando ele assume, ele não tem mais como pegar no arquivo de log, porque esse servidor saiu do ar. Pode ter dado um problema no HD dele, ele pode não estar funcionando, eu não consigo ler o arquivo de log mais aqui. Correto? É isso mesmo. Então, se eu usar desse jeito que eu falei agora com vocês, eu maximizo aqui, não, minimizo, né? Maximizo o desempenho, minimizo o tempo de resposta, ou seja, o cliente vai me perguntar e eu vou responder rapidinho para ele, mas eu tenho uma penalidade, né? Não tem almoço grátis. Eu tenho uma penalidade que é, quando dá um pau, eu perco o último minuto, no caso, no meu exemplo aqui, porque o arquivo de backup está consultando o primário de minuto em minuto, então eu perco o último minuto de requisições. É bom isso? Não, uma porcaria, né? Isso não é muito confiável. Então, mas a solução é essa. O que você muda? O que você pode mudar aqui para ela ficar um pouquinho melhor? O que os sistemas de banco de dados sugerem é que esse arquivo de log, né? Esse arquivo de log são comercialmente aí, os bancos de dados chamam de logs binários. Esses logs binários, binlogs, né? Eles sugerem que você armazene eles em outro servidor, um servidor de arquivos.
que não é nem esse servidor, nem esse servidor. Um servidor de arquivos. Você vai lá, armazena esse arquivo no servidor de arquivos. E sempre então que você executa as coisas, você vai lá nesse servidor de arquivos e armazena esse. Ó, executa isso, isso e isso, e armazena lá nesse servidor de arquivos. Esses servidores de arquivos são servidores próprios para armazenamento de arquivos, que comercialmente existem, que umas aulas mais para frente a gente vai estudar sobre as soluções de servidor de arquivos, chamados NAS, SAN, né? Comercialmente aí os storages. Então você armazena um servidor de arquivos. Por quê? Porque se esse servidor der problema, o servidor de backup pode ler o log ainda lá no servidor de arquivos e obter o que foi feito nesse último minuto, antes do cara, desde a última consulta minha e depois que esse cara deu problema, né? Antes desse cara dar problema, desculpa, o que ele tinha feito no último minuto antes dele dar problema. Pô, professor, mas e se o servidor primário cair e o servidor de arquivos também cair? Aí entra naquela situação que eu falei com vocês que nenhuma solução é 100% confiável. Mas vocês concordam que dois servidores darem problema ao mesmo tempo é mais difícil? É impossível? Não, não é impossível. Mas é mais difícil. Concordam? Os dois, corromper o HD dos dois ao mesmo tempo? Acabou a luz. Acabar a luz não é dar problema, porque quando a luz voltar, você não perdeu os dados ali do log. Mas mas corromper o arquivo dos dois, corromper o disco, arranhou o disco, deu um problema qualquer, sei lá, mecânico, físico, qualquer que seja, deu um problema nos dois ao mesmo tempo, no servidor primário e no servidor de arquivos, a probabilidade cai muito. Então a ideia que os sistemas de banco de dados sugerem e recomendam é que esse arquivo binário ele seja armazenado numa outra máquina, num servidor de arquivos. E aí o servidor de backup periodicamente vai lá dar uma consultada. Aí ele nem se comunica mais com o servidor primário. O servidor de backup periodicamente lê o arquivo de logs que está armazenado lá no servidor de arquivos, que não está aqui nesse desenho, tá? Eu estou botando a setinha aqui embaixo, como se tivesse uma coisa aqui externa. Então ele vai lá perguntando. Opa, teve alguma alteração? Teve alguma alteração? Então ele consulta um log, que é esse histórico do que foi feito, um log, e ele mantém o registro do... Cada log, esses logs, né, são, na verdade, um arquivo de log é uma sequência de comandos que foi executada, cada comando desse tem um número, o comando 1 qual foi, o 2, o 3, o 4, o 5, e o backup ele mantém um contadorzinho aqui que ele sabe qual foi a última ação que ele já executou. Então quando ele vai consultar o log, ele vê se tem alguma ação depois daquela que ele já executou. Então essa ação, esse controle que ele tem é o chamado checkpoint, é o ponto de checagem dele. Ele sabe que até a operação 300 ele já fez. Aí ele olha, tem uma coisa depois da 300? Ah, tem a 301 aqui. A 301 mandou remover o usuário 2. Tem a 302 que mandou remover o usuário 50, tem a 303 que mandou remover o usuário 5300. Ele olha para isso e fala, ah, beleza. Então vou remover esses três aí e agora o meu checkpoint, que antes era 300, agora é 303, porque eu fiz mais 3 operações. Na próxima vez que ele consultar, ele vai ver se tem alguma operação além da 303, né? 304, ou 5, ou 6. Então, por isso que essa solução é conhecida como log checkpoint. É uma replicação passiva com log checkpoint. Todos os sistemas de banco de dados funcionam assim. Os mecanismos de replicação de todos os sistemas de banco de dados funcionam assim. De todos esses que eu disse aí no começo. MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres, DB2, todos eles funcionam assim, tá? O que muda de um para o outro, às vezes, é o nome desse arquivo de log. Ah, um chama de binlog, o outro chama de log binário, o outro chama só de log, o outro, sei lá, cada um pode ter um nome diferente. Mas basicamente é isso. Eles podem ter nuances, podem ter melhorias e tal, mas o conceito básico de todos esses sistemas de armazenamento de dados, de banco de dados, é esse. É isso aí. Não tem nada além disso. Tá clara a ideia? Eu acho que tá claro, né? Espero que esteja claro. Se não estiver claro, pergunta lá no chat. Professor, eu não entendi direito não, cara. Esse negócio aí da replicação passiva ficou confuso. Não se preocupa não, a gente volta, a gente fala mais, faço desenhos aí para vocês online se precisar, a gente se vira e o objetivo é que vocês entendam. Tá certo? Bom, essa era a replicação passiva, ou primário, backup. Né? Mas a gente tem uma outra replicação, além da primário backup, que é conhecida como replicação ativa. Aí agora talvez a gente consiga entender o que difere a passiva da ativa. Por que a passiva tem o nome de passiva? Porque agora a gente vai estudar ativa, então a gente vai ver a diferença. Essa aqui não tem
não tem nada a ver com sistema de banco de dados, tá? O banco de dados não usa isso não. Nem dá para usar. Isso aqui tem usos muito específicos. Eu vou falar com vocês aí, vocês vão ver que realmente é interessante, mas é um outro uso, outra realidade bem diferente, certo? A ideia é a seguinte, agora, lembrando, na replicação passiva o cliente faz uma requisição, a máquina 1 lá, que é a primária, ela processa, e a máquina 2, que é de backup, vai periodicamente lá ver o que foi feito de novo e tal, para fazer também. Então a máquina 2 não tem interação nenhuma com o cliente. Seja com o mecanismo de log checkpoint, ou seja com o mecanismo tradicional, a máquina 2, que era o nosso servidor de backup, não interage com o cliente. Ela só vai interagir com o cliente se o primário der problema e aí o backup passar a ser um primário, né? Ele toma o lugar do primário porque o primário deu problema. Como isso acontece, como eu falei com vocês, a gente vai ver depois. Na ativa não é assim. Todas as máquinas, a gente nem fala mais a máquina primária, a máquina de backup, porque não existe isso. Cada máquina é uma réplica, cada máquina é uma réplica da outra. São máquinas iguais, com os mesmos dados, com as mesmas funções e que todas elas interagem com o cliente. Então, na verdade, quando o cliente faz uma requisição, ele não faz uma requisição para o servidor primário. Ele faz uma requisição para todas as máquinas ao mesmo tempo. É uma requisição em broadcast, né? Vamos dizer assim. Ou seja, o cliente não pergunta para a réplica 1 aí, ó, nesse desenho. Ele não faz uma requisição para a réplica 1 ou para a réplica 2. Ele faz uma requisição que vai para a réplica 1 e 2 ao mesmo tempo. As duas processam a requisição ao mesmo tempo e as duas enviam resposta ao cliente. Nota então, é uma pergunta só, uma requisição só que vai para os dois. E os dois processam e os dois respondem. E o cliente decide qual resposta que ele vai usar. Se ele vai usar a primeira resposta que chegar, se ele vai usar ele vai usar voto por maioria, que é o quê? Aqui no desenho com 2 réplicas não dá certo, mas se eu tivesse 3 réplicas, o cliente faria a requisição iria para as 3 réplicas, as 3 processariam e as 3 me mandariam o resultado. E aí, se o resultado de todas for igual, beleza. Se o resultado, aí eu vou pegar espero vir os 3 resultados, e aí se os 3 forem iguais, ótimo. Se tiver resultados diferentes, sei lá por quê, por motivos que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas se tiverem resultados diferentes, eu vou usar o da maioria. Em 3, por exemplo, se 2 resultados forem iguais e um for diferente, eu vou pegar os 2 iguais. Né? Se tem um diferente, é mais provável que o diferente esteja errado. Então, a ideia disso aí é que, por exemplo, imagina com 2 réplicas aqui. Se uma das réplicas cair, parar de funcionar, e eu perguntar, a minha regressão continua indo para as duas, mas a réplica 2 parou de funcionar, então ela não vai receber porque ela parou de funcionar, apesar do cliente continuar perguntando para os dois. E a réplica 1 vai me responder e pronto, eu vou continuar, segue a vida normal como se nada tivesse acontecido. Só vou ter problema aqui se as duas caírem. Aí também nenhuma solução é 100%. Mas vamos para aquele caso que eu falei com vocês de voto por maioria. Porque esse é um caso legal, esse é um caso que tem uso bem interessante aí. O caso de voto por maioria é o seguinte, imagina agora eu ter 3 réplicas. Réplica 1, réplica 2, réplica 3. A voto por maioria ela funciona bem se eu tiver um número de servidores ímpar. 3 normalmente, não precisa de mais que 3. Não conheço solução que tenha mais que 3. Então tem 3 servidores, réplica 1, réplica 2, réplica 3. Imagina um sistema de voo de um avião. Então vamos para um negócio mais sério. Não é um sistema não é uma base de dados, não estou armazenando dados. Eu estou controlando, o sistema que controla o voo do avião, certo? E aí, quem programou isso aí foram humanos, né? Seres humanos, que estão sujeitos aos problemas dos seres humanos. Dentre os problemas dos seres humanos está a incapacidade de desenvolver um sistema sem bugs. Isso é uma característica acho que desde do Homo erectus lá, né? Da idade da pedra que o ser humano não sabe programar um sistema sem bugs. Então todo sistema tem um bug. É muito raro, né? Então, o que acontece? Imagina que tem um bug lá no sistema que o cara, de acordo com, né, botou no piloto automático lá o avião, que nem os caras fazem. Aí, de acordo com o piloto automático, avalia lá, né, as leituras todas dos equipamentos do avião.
decidiu mexer num flap, sei lá o que, decidiu errado, porra, porque tinha um bug lá, no filho da mãe do programador lá, que botou um if lá que compara a temperatura, se ela é menor do que não sei quanto, quando deveria ser maior do que não sei quanto. E cagou tudo, ferrou tudo. Virou o flap que não devia virar, o avião cai por causa disso. Tô exagerando bastante, mas não precisa nem ser para cair ou não cair, mas toma uma decisão, por exemplo, que vai gastar mais combustível do que deveria, que vai botar em risco, né, a integridade das pessoas que estão ali dentro. Cair não é tão surreal assim também, não. Não sei se vocês viram, teve um avião da Boeing que foi recolhido aí, né? Eles recolheram no mundo inteiro. E o problema era de software, né? Era o software. Ele foi desenvolvido terceirizado por uma empresa indiana lá, sem o devido controle de qualidade. Tinha uns problemas de software lá e que pô, o avião caiu, alguns caíram. Então não é uma coisa também que eu tô falando tão surreal assim, não. Então, vamos supor, como é que eu podia evitar isso? Poderia evitar isso? Primeiro, não contratando qualquer mão de obra sem o devido controle de qualidade, como aconteceu lá. E aí, beleza, quiseram reduzir custo e não pensaram nisso. Bom, mas mesmo assim, mesmo que você contrate o melhor programador do mundo, a melhor empresa que mais tem controle de qualidade, não sei o que e tal, ainda está sujeito a erros. Está sujeito a menos erros, mas ainda está sujeito a erros. E a ideia das réplicas, então, né, da replicação ativa, é que você pode associar ela a um outro conceito chamado diversidade de réplica. Que é o seguinte, eu não só quero ter 3 réplicas, como eu quero que as réplicas sejam diferentes. Como assim diferentes? Imagina então o meu sistema de controle de voo. Eu sou a Boeing, eu vou terceirizar isso. Então, não vou fazer com os programadores locais, não. Vou contratar umas empresas para fazer isso. Então eu vou, mas eu especifico, né? Tem outros sistemas funcionando no meu avião. Então eu especifico quais são as interfaces. Eu digo, ó, eu vou querer consultar o sistema seu de tomada de decisão dessa forma. Você tem que me dar uma resposta dessa forma. Você diz quais são as interfaces, né? Quais são as APIs de comunicação, como que você tem que se comunicar. Que tipo de pergunta que esse sistema que eu estou te contratando de você espera, que tipo de resposta que ele vai me dar. Qualquer sistema distribuído, qualquer sistema que haja comunicação, né? Principalmente comunicação entre sistemas desenvolvido por equipes diferentes, é importante que você estabeleça um padrão de comunicação. Como que essa comunicação vai acontecer? Né? É cliente-servidor, tudo bem, mas como que é? Como é que é? Como que eu vou acessar esses dados? Como que eu vou fazer essa requisição de um lado para o outro? Os bancos de dados usam SQL como padrão. É uma padronização de interface, mas eu posso ter várias outras. Então imagina que eu defino, eu sou contratante, eu falo, ó, eu quero que você desenvolva para mim essa tomada de decisão, são esse jeito aqui que você tem que tomar as decisões, né? Passa toda a informação técnica para ele, se a temperatura estiver em tanto isso aqui, você tem que tomar tal decisão, ou tomar tal decisão, tal, e o cara desenvolve o troço lá para mim. Pô, mas eu confiar 100% nele? Não, não. Acabei de falar com vocês, não dá para confiar 100% em ninguém. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou contratar 3 empresas que eu considero confiáveis. Vou passar a mesma requisição para as 3. Vou pedir para as 3 desenvolverem o sistema. As 3 vão desenvolver o sistema. As 3 empresas vão desenvolver de forma independente. Cada uma até na sua linguagem de programação, às vezes, não importa. Mas cada uma vai desenvolver sua solução. Cada uma delas vai ter o seu próprio controle de qualidade. No final, as 3 vão me desenvolver, vão me entregar as soluções de controle de voo. Que eu converso com esse controle de voo da mesma forma, ou seja, tem a mesma interface de comunicação. Só que internamente cada um implementou do seu jeito. Então, os bugs que uma tem, a outra pode não ter e a outra também não. Espero que tenham poucos bugs, mas se tiverem, a probabilidade do mesmo bug existir nas 3 é muito pequena. Se tiver bug, vai ser um só. Pode ter o outro vai ter bug, o sistema A tem um bug, A tem. O sistema B tem um bug, A tem, mas é muito pouco provável que o A e B tenham um bug, exatamente o mesmo bug. Então a ideia de replicação ativa de diversidade de réplicas parte desse princípio. Se você tem 3 réplicas desenvolvidas de forma independente, é muito pouco provável que o mesmo bug exista nas 3. Então a ideia é você põe os 3 para funcionar ao mesmo tempo. Replicação ativa. O cliente, né, o avião lá, quer consultar o que ele tem que fazer, ele pede para as 3 processarem. As 3 dão uma resposta para ela. Espera-se que em 99,9% das vezes, as 3 falem exatamente a mesma coisa. E aí eu faço aquilo que elas me falaram. Sei lá, levanta o flap direito, tantos graus. As 3 me falaram a mesma coisa. Sei lá, aumente a potência da turbina tal e de tanto. As 3 falaram a mesma coisa. Mas aí tinha um bugzinho lá no sistema A, o sistema A me falou, pô, levanta o flap esquerdo, e os outros 2 falaram, levanta o flap direito. Caramba, agora teve problema.
A resposta das 3 não foi unânime, não. O que eu faço? Voto por maioria. Né? Tá aqui. O que eu voto por maioria? Uma me falou para levantar o flap esquerdo, duas me falaram para levantar o flap direito, eu vou levantar o direito. Porque é muito pouco provável que os dois estejam errados e só um tenha acertado. É muito pouco provável que o mesmo bug exista em dois caras que foram desenvolvidos individualmente, né, independente um do outro, e que um deles só esteja certo. Se eu for ter que apostar minhas fichas, eu aposto que um deles está com bug, não dois, porque os desenvolvimentos foram independentes. Posso estar errado? Pode ser que só aquele esteja certo, mas como eu disse para vocês, não tem nenhuma solução 100% segura. A gente tenta só minimizar a incidência de erros. Por isso que o avião põe no piloto automático, mas ainda assim o piloto está lá para tentar assumir quando tiver algum problema. Né? Mas a ideia da diversificação de réplicas, você tem réplicas que foram desenvolvidas por pessoas diferentes, é que se eu tiver inconsistência nas respostas, ou seja, se cada um me der uma resposta diferente, eu vou naquele que naquela resposta que é mais que ocorre mais, né? Se dois me responderam uma coisa, o terceiro me respondeu uma coisa diferente, eu vou fazer o que dois me falaram, que eu tenho menos chance de errar. Pô, professor, mas e se cada um me falar uma coisa? São 3 caras. Aí ferrou, né? Aí se os 3 cada um me falar uma coisa, aí, cara, aí você tá com muito azar, porque dois tem bug no mesmo lugar, né? Porque se dois falaram a mesma coisa. Se é que não são os 3 que tem bug, né? Mas supondo, melhor caso, um deles está certo e dois estão errados. Como é que eu faço? Cara, ou você tira a dedonha lá e, né, vai lá e vê quem é que vai sair, tesouro, papel, pedra, qualquer coisa assim. Tem alguns sistemas que são inteligentes que vão aprendendo, eles vão vendo qual o cara, dos 3 sistemas, qual que erra menos. Né? Não é difícil ir contabilizando o que erra menos do que aconteceu até hoje. E aí, se os 3 me disserem coisas diferentes, eu assumo a resposta daquele que erra menos. Pode ser que ele tenha errado exatamente naquele momento? Pode, mas tudo é uma questão de probabilidade, eu estou tentando diminuir as respostas, diminuir a chance de erro. Então, a ideia da replicação ativa, vocês olhem que ela chama ativa porque as réplicas respondem diretamente ao cliente. Então, o cliente pergunta para todas respondem, e ele toma uma decisão baseada no que todas responderam. Que pode ser a primeira que me responder eu vou, porque eu quero ser rápido, ou então eu posso analisar a resposta de cada uma delas e para tentar minimizar a incidência de erros, né? Ou seja, se uma me disse alguma coisa errada, opa, provavelmente ela tem um bug, vou pelo que as outras duas me disseram, né? Então a gente vai tentando fazer isso. Isso é uma possibilidade interessante nesses sistemas, controle de usina nuclear, controle de voo, controle de foguete, não sei o que, isso é um uso razoável para isso. Não se usa isso em tudo quanto é lugar porque é caro, né? Você tem que contratar 3 equipes para desenvolver a mesma coisa, tem que ter 3 servidores para fazer o mesmo serviço. Então, só onde isso é realmente necessário. Né? Bom, tá claro então, replicação passiva, que é aquela que você, ou primeiro backup, você pergunta para o cliente pergunta para um servidor primário, ele executa e depois o backup vai lá periodicamente se sincronizar com ele. A solução de replicação ativa, em que eu pergunto para as réplicas e todas elas me respondem, e aí eu decido para qual resposta que eu vou usar. E a última delas é conhecida como replicação semiativa, né, também chamada de líder-seguidores. Replicação semi-ativa. Então, na verdade, ela é a mistura das outras duas, da replicação ativa e da replicação passiva. Né? A ideia é que eu tenho uma máquina, um servidor chamado líder, e ele tem várias outras máquinas chamadas seguidores, e são réplicas do né, entre si. Então você tem um líder que basicamente a única coisa que ele faz é controlar os seguidores. Os seguidores são as réplicas. O líder é o cara só que controla eles. Então o cliente, nesse último caso de replicação semiativa, o cliente faz uma requisição para o líder de alguma coisa, de alteração ou de consulta. O líder, ele pega, vê o que tem que ser feito e pede para o seguidor que ele quiser executar o que foi pedido. O seguidor ou os seguidores. Se for uma alteração num dado, por exemplo, ele tem que manter todos os servidores
seguidores sincronizados. Então ele vai pedir para todo mundo atualizar o dado. Aí todo mundo vai dizer para ele que atualizou o dado e ele vai responder para o cliente, o dado foi atualizado. Mas se for uma consulta, o líder vai chegar e vai falar assim, não, vou pedir só para o seguidor 1 fazer a consulta para mim. Aí o seguidor 1 faz a consulta, responde para ele, ele responde para o cliente. É uma consulta meio complexa, bastante coisa aqui. Ele vai pedir para o seguidor 1 consultar uma parte, vai quebrar a consulta em duas partes, vai pedir para o seguidor 1 fazer uma parte, o seguidor 2 fazer uma parte. Quando os dois fizerem tudo, ele pega a resposta e manda para o cliente. Então eu posso pegar a minha requisição, o líder, ele é responsável por pegar a requisição e às vezes particionar em várias requisições pequenininhas para que elas sejam processadas de forma paralela entre os vários seguidores. E aí quando os seguidores respondem, ele consolida isso tudo e manda para o cliente tem a resposta bem rápida, porque o cliente está se relacionando só com o líder. Mas o líder está repassando isso para seguidores, que podem ser dezenas, centenas de seguidores. Né? Um paralelo que eu gosto de usar, uma analogia que eu gosto de usar para isso, imagina que na sala de aula, né, pode ser até virtual aqui, eu tenho um livro qualquer, vou pegar um livro aí, como pega na Bíblia lá e vou falar o seguinte, eu queria achar na Bíblia onde tem as ocorrências da palavra portanto. Cara, eu posso pegar a Bíblia e ler de cabo a rabo e sublinhando todos portanto e anotando onde existem as palavras portanto. E eu vou ter um trabalho do cão, vou demorar um tempão. Ou eu posso chegar na sala de aula e pegar a Bíblia e falar assim, são quantos alunos aqui? São 20 alunos, tá? A Bíblia tem, sei lá, não sei quantas páginas, vou pegar e dividir a Bíblia em 20 pedaços iguais e falar, você procura nesse primeiro pedaço, você nesse outro pedaço, você nesse outro, cada um anota, depois que anotar tudo me manda. Vai ser 20 vezes mais rápido, concorda? Ainda vai demorar, porque a Bíblia é grande, vai ser 20 vezes mais rápido. Mas se eu fizer isso com todos os alunos da FAESA, botar todo mundo em algum lugar lá e falar, eu vou ter já cada um pesquisando pouquíssimas páginas. Certo? E aí o negócio vai ficar mais rápido ainda. Então, se eu tiver mais seguidores, mais rápido de eu pesquisar alguma coisa, de eu executar alguma coisa, fazer uma consulta e tal. Mas quando é alteração, eu tenho que pedir para todo mundo alterar, muitas vezes, né? Para todo mundo ter a informação sempre confiável. Mas isso aí é o que se usa, por exemplo, esse esquema de replicação semi-ativa é uma solução tipo essa que se usa, por exemplo, no Google, né? Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa de uma página, você não tem uma máquina só procurando para você. Você está interagindo com uma, mas ela pede para várias, ela aciona a busca para várias máquinas procurarem ao mesmo tempo para você, para o negócio ser mais rápido. Então você tem a interação do cliente com um líder, então parece que é uma máquina só, mas ele está só cuidando das réplicas. Então aqui eu posso ter máquina 2, 3, 4, 5, 6, são os seguidores desse líder, tá certo? E aí ele responde para o cliente. Então é muito usado para isso, essa replicação. Aí se usa para réplica de dados, quando eu quero fazer essa busca distribuída, que nem eu falei com vocês, ou para réplica de execução mesmo, eu tenho um processo que está, o mesmo processo de execução para fazer simulações, e aí cada um faz a simulação de um pedaço do que está sendo, do que eu quero simular, e depois cada um me retorna a simulação do pedaço, eu junto isso tudo num todo e respondo para o cliente. Então isso pode ser para processar mais rápido alguma coisa, para buscar mais rápido uma informação, né? E também tem a vantagem de que se um seguidor parar de funcionar, o cliente nem toma pé da situação, o líder vai descobrir que o cliente parou de funcionar, o seguidor parou de funcionar, e vai mandar se ele tivesse pedido alguma coisa para esse seguidor, ele vai pedir isso para outro seguidor da continuidade, então o cliente nem fica sabendo, então é um negócio bem intolerante a falhas também. E é isso aí, a ideia da replicação semi-ativa. Você tem um líder e tem os seguidores. É um caso de uso bem particular aí, né? Em que você quer que vários façam trabalho por você. O líder é o gerente, né? O cara não faz porcaria nenhuma, ele só fica lá mandando os outros fazerem e fica coordenando. Isso tem especificamente sobre esse caso aqui, a gente vai falar num tipo de cluster, que é o cluster de alto desempenho, que usa essa solução exatamente aqui. A gente vai ver como exatamente funciona isso, como que o líder pede para os seguidores, como que os seguidores processam, se um seguidor parar de funcionar, o que, que acontece, se o líder parar de funcionar, o que, que acontece, porque é muito legal, né? Mas imagina se esse líder parar de funcionar. Aí o cliente ele só se comunica com o líder, e aí? Aí a gente vai ver que um seguidor pode assumir o papel de líder, aí a gente vai falar isso mais para frente, porque é a implementação de um cluster. Aqui agora a gente está falando mais como funciona a replicação, os dados dos servidores são replicados, como é que eles se mantêm aqui sincronizados?
Se o cliente pedir para o líder uma alteração qualquer em um dado, o líder, nesse caso, vai pedir para todos os seguidores alterarem, porque todos eles têm que se manter sincronizados. Beleza? Então essas soluções aí são bem implementadas, tá? Normalmente no dia a dia aí. A replicação passiva, muito usada em bancos de dados. A replicação ativa é menos usada porque ela é mais cara, mas ela é útil em sistemas onde vocês são críticos, né? Envolve muita segurança de pessoas e tal. E a replicação semiativa é extremamente utilizada, principalmente numa área conhecida como processamento de alto desempenho. O que é processamento de alto desempenho? É quando você precisa ter um volume grande de dados, você quer processar o mais rápido possível. Então, soluções de Big Data aí, que a gente fala muito hoje de Big Data, né? Não sei o que e tal. Aprendizado de máquina usam essa solução. Renderização de vídeos, filmes e tal, usam essa solução. Então a gente vai, quando a gente vai falando na próxima aula, a gente vai falar sobre clusters. Clusters e grids, são os parênteses novos clusters. A gente vai, eu vou falar sobre o tipo de cluster, eu vou falar, lembram lá do replicação semiativa? Lembram lá da replicação passiva? E aí os clusters usam esse tipo de solução. A gente vai ter uma noção mais concreta da solução. Aqui eu estou falando só da replicação, a gente vai entender a solução como um todo, vai entender melhor o todo. E a gente vai ver os usos que isso tem, que não são poucos, tá? São muitos usos. Né? Hoje em dia, muitos desses clusters dessas aplicações, as nuvens fazem isso. Tá todo mundo migrando para a nuvem, professor, tá? Mas a nuvem faz isso, cara. A nuvem, você armazena um dado, armazena o meu dado no OneDrive. Ele sai replicando em vários servidores. Tem um esquema de replicação aí por trás, tá certo? Que você nem toma ciência disso, mas ele tem uma replicação. É uma replicação do tipo replicação passiva. Você põe num servidor, e aí periodicamente os outros servidores vão lá e sincronizam nele aqui para todos terem o mesmo dado. Tá certo? Beleza. Eu vou. A gente vai parar por hoje por aqui, tá certo? Porque a gente já falou o que a gente precisava falar, que são os 3 tipos de replicação, aquela parte de sincronização atual. Vamos ver como é que vai ficar aí a questão do tempo. A gente, quando está falando aqui dessa forma, talvez ande um pouco mais rápido, quando a gente está em sala de aula, tem um monte de dúvida, um monte de coisa. Mas o objetivo também é que vocês vejam isso e a gente vai ter o chat aí, né, durante o horário de aula. Então, dúvidas a gente vai colocando ali, a gente vai discutindo ali também. E aí vamos ver como é que vai ficar o andamento, se vai dar certo ou não. Vocês me falam também se vocês acharam que ficou confuso, que não ficou legal, e a gente tenta fazer de uma outra forma da próxima vez. Tá bom? Espero que tenha ficado mais ou menos claro, ou claro pelo menos. Eu vou botar o questionário lá para vocês, espero que vocês deem uma olhada lá no questionário, façam o questionário. E aí a gente tem, na próxima aula, a gente vai falar sobre clusters, tá certo? Se surgirem dúvidas também ao longo da semana, eu já inicio o próximo vídeo já com as dúvidas que vocês tiveram aqui. Vou tentar fazer isso também. A gente fala um pouquinho, dá uma retomada, né, para não ficar nada para trás. Beleza? Antes da gente falar de clusters e grids. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham uma boa noite, uma boa semana aí, que tudo fique bem. E a gente vai se falando e vai levando aí a nossa disciplina. Acho que vai ficar jóia, não vai ter perda não. Um abraço aí para vocês, até a próxima aula.